Amém? Então, nós estamos aqui falando a palavra de Deus, já cantamos 4 hinos nos nossos vídeos virtuais, e agora nós vamos falar de Jesus Cristo, vamos falar da sua palavra, amém? Vamos falar a palavra de Deus neste mundo, neste planeta, diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos, amém? Porque cremos que foi Deus que nos elegeu para esta missão. Cremos que foi o próprio Deus, o próprio Jesus, o Espírito Santo que nos enviou a falar de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém? A Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra, a Bíblia tem uma rica informação, uma rica gama de informações que nos falam de pessoas que andaram com Deus. Pessoas que caminharam com Deus, foram fiéis a Deus, confiaram em Deus, e Deus salvou essas pessoas. Salvou do dilúvio, salvou da peste, Deus teve misericórdia, Deus salvou da espada, Deus salvou do homem maligno, da mulher sanguinolenta. Deus salvou Elias de ser morto da fúria, da cólera de Jezabel. Diz a Bíblia, e não é eu, que aquela mulher era uma mulher maligna no tempo do rei, no tempo de Elias, o profeta de Deus, que anunciava a palavra de Deus, ali no meio daquele povo apostata, daquele povo cheio de incredulidade, cheio de soberba, cheio de abominação, um povo que se desviou dos caminhos de Deus, se rebelou. Deus levantou o profeta Elias. Ali diante dos falsos profetas, existia 400 falsos profetas de Baal. Amém? Então, era uma crise terrível, era uma crise, mas Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali, e assim como ele salvou Elias da fúria, da cólera dos demônios de Jezabel, assim também cremos que Deus nos livrará da fúria, da ira dos homens malignos. Porque ele mesmo diz, eu vou te livrar das mãos dos perversos. Quem vai te livrar? Eu sou, é que vai te livrar. Então nós confiamos em Deus. Nós cremos em Deus em meio às tribulações, em meio às angústias, em meio à solidão, em meio às doenças, em meio à morte, em meio a tudo. Nós confiamos em Deus porque a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra um Deus poderoso, um Deus que vela pela sua palavra, um Deus que não mente, um Deus que é fiel àquilo que ele prometeu. Amém? Nós estamos sofrendo um pouquinho, mas o nosso sofrimento não é eterno. Nosso sofrimento não durará a vida eterna. É um sofrimento que é passageiro. Se nós observarmos a palavra de Deus, todos os que falaram no nome de Deus, no nome de Jesus, sofreram. Todos os que proclamaram a palavra de Deus sofreram, mas Deus mandava eles ter paciência, Deus mandava eles terem calma, Deus consolava eles, Deus animava eles. Elias foi um homem que sofreu porque pregava para um povo, repito, incrédulo, soberbo, apostata, um povo que não queria saber de Deus. Jeremias foi o outro profeta também de Deus, que Deus levantou ali no tempo dos reis, após as tribos terem se dividido, se desviaram dos caminhos de Deus, se desviaram das promessas de Deus, se desviaram dos caminhos que o profeta Moisés escreveu. Mas Deus falou para eles que se eles se arrependessem, que se eles se convertessem, ainda haveria uma luz no túnel do poço, ainda haveria misericórdia, ainda haveria a piedade para os arrependidos, mas para os que não se arrependessem, para os rebeldes, para os duros de coração, viria a espada, viria a peste, viria o castigo de Deus, porque era o próprio Deus que estava castigando os rebeldes, era o próprio Deus que estava ali
punindo os malcriados. Então, nós pedimos de Deus, nós confiamos em Jesus, porque quando Jesus resolve fazer um milagre, quando Jesus resolve fazer um prodígio, quando Jesus resolve curar um câncer, quando Jesus resolve curar uma doença incurável, quando Jesus resolve atender o nosso clamor, atender a nossa súplica, Ele manda um anjo, Ele manda o Espírito dEle e faz um milagre. Amém? Ele nos dá saúde, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos restaura. É só nós crermos e perseverarmos no Senhor. Nós perseverarmos em rogos, em orações. Amém? Na presença do Senhor. Porque uma hora virá a bênção, uma hora virá a presença do Senhor, porque o Deus da Bíblia é o Deus poderoso, o Deus da Bíblia é o Deus santo, o Deus dos apóstolos, de Pedro, de Tiago e de tantos é o Deus digno. Amém? Nós vamos meditar no discurso de Pedro que se encontra em capítulo 2 do apóstolo, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos meditar no discurso de Pedro. Diz a Bíblia que Pedro, um dos 12, um dos líderes até, ele colocou-se em pé com os 11 após Jesus já ter sido levado, arrebatado ao céu, e ele levantou a voz e ele disse para aqueles judeus e para todo mundo. O discurso de Pedro é um discurso atual. O discurso de Pedro será sempre um discurso atual, um discurso, aleluia, bem atual em nossos dias. Ele disse para os judeus, ele fala para o mundo todo: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, escutas as minhas palavras. Nós devemos escutar as palavras do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro é o verdadeiro apóstolo de Deus. E ele deixou escrito duas cartas, ele deixou escrito. 1 Pedro, 2 Pedro, e ele também falou aqui no livro de Atos dos Apóstolos: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. E também diz: do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e elas profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Diz a Bíblia que acontecerá que todo aquele, diz a palavra do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Ardes, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Amém? Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até
até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no arde, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a Jesus, do qual todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, atendendo e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso sobre vós, derramou isso que vós hoje, que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não viu aos céus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Amém? Glória a Deus para toda a eternidade.